A gente volta com o noticiário internacional. A inteligência americana concluiu que o Irã adquiriu capacidades novas e poderosas de atingir a economia global depois da guerra. Os relatórios detalhados por fontes à CNN sugerem que o regime iraniano pode voltar a fechar o Estreito de Hormuz quando quiser, mesmo com um acordo a ser fechado com os Estados Unidos. Quem explica essa história é a nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo. Então, Mari, de acordo com a inteligência americana, qual é o saldo desse conflito? Boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, a inteligência americana mostrou que para o Irã, o fechamento do Estreito de Hormuz se mostrou uma arma muito mais poderosa do que qualquer bomba nuclear. Foi o que disse uma fonte que teve acesso a esses dados das inteligências aqui, das agências de inteligência dos Estados Unidos. Dados que apontam que o Irã descobriu a capacidade que tem de causar impactos na economia global, fechando o Estreito de Hormuz. Isso reflete a mudança na percepção que o Irã tem de si mesmo, um país que evitou guerras por muitos anos, agindo por meio de grupos aliados na região e agora mostrou disposição para continuar lutando e o poder que tem ao fechar o Estreito de Hormuz. E esses relatórios disseram ainda que o Irã pode voltar a fazer isso, apesar das negociações que estão em andamento e apesar do acordo que foi fechado agora, esse acordo provisório, memorando de entendimento assinado entre os Estados Unidos e o Irã. Uma fonte com conhecimento das negociações do governo americano disse à CNN que o Irã só vai ter os benefícios que quer, como, por exemplo, a retirada das sanções financeiras, enquanto mantiver o Estreito de Hormuz aberto, se comprometendo a manter o Estreito de Hormuz aberto. Isso é uma condicionante, é uma condição para que o Irã continue nesse acordo e continue recebendo os benefícios que estão previstos ali. Agora, ainda assim, a inteligência americana aponta que o Irã pode sim, tem o poder de fechar o Estreito de Hormuz mais uma vez e causar um impacto na economia global. É uma conclusão preocupante, então, desses relatórios aqui das agências de inteligência dos Estados Unidos, porque antes da guerra, o Estreito de Hormuz estava aberto, funcionando, com tráfego normal. Agora, há essa possibilidade de fechamentos futuros causadas por essa guerra e a tentativa, então, dos Estados Unidos de resolver um problema que, na prática, não existia antes do conflito. Muito obrigado, Mariana Jangiacomo. Donald Trump disse hoje que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deveria ser mais responsável em relação ao Líbano. Durante a cúpula do G7 na França, Trump foi questionado pela imprensa se estava frustrado com Netanyahu. Ele respondeu que tem uma ótima relação com o premier israelense, mas que estava insatisfeito com a atuação de Israel no Líbano e com os ataques a Beirute, enquanto os Estados Unidos negociam um acordo com o Irã. Trump afirmou que Israel teria sido destruído se ele não tivesse se envolvido e sugeriu que a Síria é que deveria lidar com Hezbollah. Donald Trump e Benjamin Netanyahu tiveram atritos recentemente por causa dos ataques israelenses ao Líbano. Numa conversa tensa por telefone, Trump chegou a dizer que Netanyahu estava louco. É fundamental colocar nessa conversa o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite. Então, Trump sugere agora que a Síria faria um trabalho melhor em relação ao Hezbollah. Mas é preciso lembrar, os dois países têm relações turbulentas. Tropas sírias ocuparam o Líbano por quase 3 décadas. Pergunto se essa sugestão do Trump faz algum sentido neste momento e até que ponto reforça um isolamento de Israel, Lorival. Boa noite. Bom, a Síria, que ocupou o Líbano de 1975 a 2005, tinha um mandato da ONU e era a Síria de Hafez al-Assad, e depois Bashar al-Assad. A Síria aliada ao Hezbollah, a Síria de um regime que era dos alauítas, que é uma derivação do xiismo. A Síria de hoje, de Ahmed al-Sharaa, é a Síria dos sunitas, da maioria sunita, sendo que o Sharaa foi um militante jihadista de uma organização afiliada à Al-Qaeda, mas que depois se distanciou desse radicalismo, mas ainda dirige agora um governo que é considerado hostil às minorias cristã e alauíta.
Mas, tirando esse cenário entre Síria e Líbano, na verdade, o Trump ele expressou a simpatia que ele tem pelo al-Shara, ele recebeu o al-Shara na Casa Branca, disse que era um tough guy, um homem forte, viril, e o Trump gosta de encontrar-se com homens desse tipo. Mas, acima de tudo, o Trump quis humilhar o Netanyahu, isso é que é o mais importante. O Trump está profundamente frustrado com o Netanyahu, primeiro por tê-lo arrastado à guerra contra o Irã, que foi uma enorme armadilha, uma enorme enrascada que o Trump está saindo com muita dificuldade. E segundo, porque claramente o Netanyahu está tentando torpedear o acordo entre Estados Unidos e Irã com os ataques ao Hezbollah. É bem verdade que o Hezbollah também ataca o norte de Israel e os soldados israelenses que ocupam o sul do Líbano, mas Israel tem ignorado os apelos do Trump, Netanyahu tem ignorado os apelos do Trump para não revidar, não atacar como atacou o sul de Beirute. O Trump ficou chocado com isso. Então essa é uma forma de pressionar o Netanyahu e a situação ficou tão ruim agora que o Likud, o partido do Netanyahu, tirou os vídeos que tinha preparado para a campanha das eleições de outubro, em que o Netanyahu era retratado como uma pessoa muito próxima do Donald Trump. Primeiro porque isso já não traz mais votos em Israel. Os israelenses, de maneira geral, estão muito irritados com esse acordo entre o Trump e Israel. E segundo, porque eles já não são mais tão próximos assim, pelo menos neste momento. Ainda mais com uma notícia que a Reuters está dando de que os Estados Unidos estão promovendo a criação de um fundo privado de 300 bilhões de dólares para a reconstrução do Irã, para levar prosperidade para o Irã, como disse o vice-presidente J.D. Vance ontem à CNN. Então isso demonstra que esse acordo é um acordo que trará benefícios para o regime teocrático iraniano, que é um regime considerado a maior ameaça por parte de Israel. Esse dinheiro não terá dinheiro público, segundo as informações, seriam de empresas privadas, de fundos privados dos Estados Unidos, da América do Sul, da Ásia e de países árabes do Golfo Pérsico. Então, com isso, o Irã recebe ou tem atendido a sua exigência, que era de reparações de guerra de 400 bilhões de dólares. Não serão reparações de guerra, não será dinheiro público, mas de qualquer maneira entrarão centenas de bilhões de dólares. Além do descongelamento, que agora, pelo que a gente sabe, seriam de 24 bilhões de dólares. O Irã tem entre 110 e 120 bilhões de dólares de depósitos no exterior. Então é um acordo profundamente favorável para o Irã. E sendo assim, Israel considera que o acordo é ruim para Israel e para o Netanyahu, que enfrenta eleições em outubro.